pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Eu Simples Assim. E aqui o canal, gente, sempre está trazendo assuntos referentes a questões que façam que a gente expanda a nossa consciência. Então aqui eu sempre vou trazer assuntos relacionados a história, filosofia, mitologia, espiritualidade e esoterismo. E hoje o tema é um tema bem especial, é um assunto bastante interessante. Hoje no vídeo vamos falar sobre os essênios. Quem foi esse povo, os essênios, que viveram há cerca de 2000 anos atrás. E é um assunto, gente, muito interessante, visto que há muitas teorias que veem que houve uma grande ligação entre essa comunidade, os essênios, e Jesus Cristo. Que Jesus compartilhava das ideias e das práticas desse povo, considerando que ambos viveram um contexto histórico e cultural bem semelhante ali da Palestina do século I. Então, gente, esse assunto eu vou dividir em duas partes para que a gente explore bem melhor o tema, para que o vídeo não fique muito longo. E temos muitas coisas aqui a falar e aprender com os essênios. Então, vamos lá? Bom, os essênios foram uma comunidade judaica antiga que floresceu ali em mais ou menos 2 séculos antes de Cristo até 1 século depois de Cristo. E assim, alguns falam que eles foram um povo, mas eu não sei se essa palavra se encaixa bem. Se foi um povo, ou outros falam que foi uma seita. Mas estudando um pouco mais aqui sobre as histórias dos essênios, eu diria que eles foram uma fraternidade. Foram pessoas que estavam muito empenhadas realmente em ter um contato com hostes divinas, com patamares superiores. E eles viveram praticamente ali na região ali da Judéia, da Galileia, que hoje é o atual Estado de Israel e as áreas ali adjacentes. Embora, gente, existam algumas referências sobre os essênios de escritores antigos, podemos citar aqui Filo de Alexandria e também Flávio Joséfo, que foi um escritor romano, que fez um livro descrevendo a invasão de Jerusalém pelos romanos naquela época de 70 depois de Cristo. Esses dois autores, eles dão muitas descrições sobre os essênios. Porém, a maior parte dos conhecimentos referentes a eles vem de uma descobertas arqueológicas importantes, que são conhecidas como os manuscritos do Mar Morto. Os essênios, eles eram muito conhecidos por sua vida comunitária, ascetismo e práticas religiosas austeras. Eles viviam em comunidades isoladas, como Qumran. Qumran foi onde foi achados os manuscritos do Mar Morto, uma região montanhosa, muito árida, cheia de cavernas. Então eles gostavam de conviver fora dos grandes centros da época, das cidades. Eles buscavam sempre desertos, áreas remotas, para fazer ali as suas práticas, onde praticavam uma vida simples e austera. E essas comunidades, elas eram lideradas por hierarquias religiosas. Tinha toda ali uma hierarquia, né? Tinha toda um preparo para se estudar. E uma pessoa, para entrar numa fraternidade dessa, como a dos essênios, ela tinha que passar por etapas importantes. Então, era uma comunidade muito rígida nas suas tradições. E eles, gente, compartilhavam os seus bens. Eles viviam em um regime de total igualdade. A principal crença dessa fraternidade era a busca pela pureza espiritual e moral.
eles acreditavam e seguiam rigidamente as leis mosaicas, as leis de Moisés, e enfatizavam rituais de purificação que para eles eram muito importantes e um estilo de vida ético. E além disso tudo, eles eram muito conhecidos pela sua devoção à meditação, oração e o estudo das escrituras sagradas mosaicas. E, gente, assim como eles surgiram, não se sabe muito como é que essa comunidade, essa fraternidade desapareceu. Alguns estudiosos dizem que eles desapareceram ali na época quando houve a destruição de Jerusalém pelas forças romanas. Isso em 70 depois de Cristo. Algumas teorias sugerem que eles se fundiram a outros grupos judaicos ou que foram assimilados por outras correntes religiosas. Ou seja, eles surgiram de uma forma misteriosa e desapareceram também. Não se há muito registro sobre isso. Mas foi uma fraternidade que viveu, né, mais ou menos em torno de 300 anos, né, 2 séculos antes de Cristo até um século depois de Cristo. Gente, o que eu falei aqui é um panorama geral sobre os essênios, tá? Nós vamos nos aprofundar mais sobre os essênios no segundo vídeo. Agora, é muito importante para que a gente entenda melhor esse tema, vou falar aqui mais um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto, né? O que foi essa descoberta, essa grande descoberta arqueológica que aconteceu em 1947. Os manuscritos do Mar Morto são considerados os escritos mais antigos da Bíblia judaica encontrados até hoje. Entre os pergaminhos que já foram decifrados, encontra-se uma cópia de Gênesis. E o mais surpreendente, gente, é que ele está escrito em primeira pessoa. Curioso isso, né? Os manuscritos do Mar Morto, eles são compostos por 930 pergaminhos e foram encontrados em 11 cavernas ali numa região remota ali da Cisjordânia, numa região chamada Qumran, ali pertinho do Mar Morto, no deserto da Judéia. E eles foram encontrados em 1947 e as buscas ali continuaram pelas cavernas e foram se descobrindo os pergaminhos até 1956. E todos esses escritos, eles estavam em hebraico ou aramaico, ou seja, línguas muito antigas, né, que remontam lá à época de Jesus Cristo. E Qumran, gente, foi o principal lugar dos essênios. Desde então, pesquisadores vêm tentando ali decifrar esses pergaminhos, o que não é um trabalho muito fácil, até porque vários deles estavam escritos em códigos. Além de sua óbvia, né, estado de deteriorização pelo tempo. Porque imagina, supõe-se que esses pergaminhos eles foram escondidos nessa caverna por conta da invasão romana ali na época, ali na Judéia, quando os romanos invadiram e destruíram Jerusalém. Então foi uma forma de preservar todos esses documentos, esses ritos, esses hinos que eram dos essênios. Então eles tiveram assim o zelo, o cuidado de esconder esses manuscritos para quem sabe, né, deixar isso para a posteridade, para que outras gerações futuras encontrassem isso e isso de alguma forma, né, não se perdesse. E esse trabalho, né, de decifrar esses pergaminhos vai se descobrindo como que aquele povo, aquela população ali se comportava. E os últimos pergaminhos trouxeram assim descobertas bem interessantes, pois há relatos de festividades, de celebrações ali naquela região que marcavam as mudanças das estações.
que se assemelha muito, né, com as festividades judaicas referente à festa das colheitas. E isso é bem importante a gente frisar, que como que é importante para esses povos mais antigos a questão da mudança das estações. Isso mostra uma ligação muito assim, íntima, né, com a natureza que eles tinham, esse olhar diferenciado de comemorar, celebrar as estações. E esses manuais também, eles descrevem as práticas e os rituais ali praticados pelos essênios. É por isso que muitos acreditam que todos esses documentos que foram ali preservados nessas cavernas, que isso foi feito pelos essênios. Acredita-se que eles foram responsáveis pela produção de todos esses escritos. Porém, nada ainda foi confirmado. Então, ali, além das escrituras sagradas, também há hinos, ação de graça e documentos, todos ali escritos em hebraico, aramaico e grego, e datam entre 250 a.C. e 68 d.C. E a origem, né, da palavra essênio, a origem etimológica, existem várias hipóteses do que essênio significa. E já foi falado vários adjetivos para isso. Os honrados, os justos, os separados, os santos, os humildes. E hoje a hipótese mais aceita é os observadores da Torá. É importante, gente, frisar que nessa época ali existiam 3 grandes comunidades religiosas que eram muito conhecidas, que eram as principais, na verdade, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. E muito assim notável que o historiador Flávio Joséfo, que viveu ali em 37 depois de Cristo até 100 depois de Cristo, ele fez uma observação no seu livro A Guerra dos Judeus, livro no qual narra ali a tomada de Jerusalém pelos romanos. E ele nos deixa o seguinte registro sobre os essênios aqui no seu livro. Ele fala o seguinte: a primeira eram os fariseus, a segunda dos saduceus e a terceira dos essênios, que é a mais perfeita de todas. Eles são judeus de nascimento, vivem em estreita união e consideram os prazeres como vícios, que se devem evitar, e a continência e a vitória sobre as paixões como virtudes, que muito se devem estimar. Aí, né, pegando um gancho aqui do que o Flávio Joséfo escreveu, eu queria deixar aqui, destacar aqui um ponto importante, que Jesus, ele sempre tecia assim crítica contra os fariseus e os saduceus. Inclusive, os classificava como hipócritas, pois estes não pregavam o verdadeiro ensinamento de fato. Eles tinham ali interesses pessoais. Porém, não há relato nenhum de que Jesus fez alguma crítica aos essênios. Muito pelo contrário, ele era até bastante próximo a essa fraternidade. Inclusive, há historiadores que dizem que Jesus até conviveu ali com os essênios. E muito dos seus ensinamentos tem total alinhamento com os ensinamentos desse povo. Então, gente, nesse primeiro vídeo eu quis trazer mais assim um apanhado geral, né, sobre os essênios, uma introdução, falar um pouco sobre as escrituras do Mar Morto, que é bem importante, é uma descoberta bastante importante, que nos traz mais assim documentos sobre esse povo, sobre essa fraternidade, além, né, de relatos de historiadores da época. Isso aí também traz muitas
comprovações de como esse povo, eles eram diferenciados na sua devoção religiosa, na sua busca pela divindade, porque esse era o principal objetivo deles, se comunicarem com esferas superiores, né? Tá assim, querendo sair da nossa esfera de reino nominal, onde nós estamos atualmente como humanidade, e para um patamar superior. Quem sabe, né, os anjos, os arcanjos, eles queriam se comunicar e aprender com essas hierarquias mais elevadas. E trazer um pouco disso, registrar esses ensinamentos e deixar aqui para nós. E o mais engraçado é que, assim como eles surgiram, eles desapareceram. Nós que estudamos o esoterismo sabemos que muitas vezes as esferas superiores, eles trazem aqui para a nossa terceira dimensão um certo movimento para que traga ensinamentos preciosos para nós. Então acredita-se que os essênios foi uma dessas formas, né, dessas entidades superiores trazerem aqui algum ensinamento para a humanidade. Inclusive esse estreitamento, essa ligação deles com Jesus Cristo, não só com Jesus, também com João Batista. Eu vou falar no próximo vídeo sobre o batismo. Era algo essencial ali para os essênios. Eles praticavam esse ritual de batismo, que era como se fosse a pessoa estar pronta para se tornar um iniciado. Seria um preparo para a iniciação. Então são coisas assim bem sublimes. E no próximo vídeo, gente, não percam que eu vou falar aqui com mais detalhes sobre realmente a vida dos essênios. Aqui foi mais uma pincelada mesmo, o primeiro vídeo, para a gente se colocar aqui entender um pouco, né, sobre esse tema. Mas o próximo vídeo eu vou me aprofundar mais um pouco, falando sobre os essênios, falando da sua ligação com João Batista e com Jesus Cristo. Então, espero vocês na próxima semana, vídeo bastante interessante e bem edificante para que a gente tenha conhecimento, né, desse fato e que de alguma forma isso entre na nossa vida, né, os nossos conhecimentos, para que a gente de alguma forma aprenda e pratique, né, isso na nossa vida. Então espero vocês na próxima semana para terminar esse assunto tão interessante. E eu desejo a todos muita paz e muita luz. Namastê.